Muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Se Ver Por Inteiro. E, gente, tô amando esses episódios e tá sendo motivo de inspiração. E, na verdade, o episódio de hoje já é uma continuação, já é um reverberar. E, gente, vai virar série. Com quem, hein? Com quem? Quem dos convidados que já esteve aqui, que tá pela segunda vez, e eu tô comunicando aqui que vai virar uma série, o quê? Você pode Flix? Sim, você pode e vai ser Flix, uma série aqui sobre psicofotografia e comunicação com a querida, nada mais, nada menos que Cleidir, minha cara, muito bem-vinda e que honra e que privilégio, né? Esse tema tão importante precisa de voz. Você está muito bem representada aqui com a sua voz esse tema, que é dor para muitas mulheres, né? Da distorção da imagem corporal. Quantas oportunidades, mulheres, aí vocês já perderam por não se ver por inteiro e não conseguir comunicar quem é você, não dar voz para o mundo. E minha cara, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite de novo, estamos por aqui, gente. E olha que interessante. É tanto conteúdo nas últimas semanas, a gente conversando, então ontem à noite mesmo a gente estava falando sobre esse assunto e o quanto ele reverbera na vida de tantas mulheres que a começar por nós, né? Por nós, eu falo que a gente não pode falar algo se você não tem muito estudo científico ou muita prova viva disso. Então, quando você traz duas situações, que é o que a gente está trazendo para o podcast aqui hoje, que é o quê? Muito estudo, muita questão científica, tanto da área de psicologia, de fono, de neurologia, todas essas questões que tem sim muito cunho, muito conhecimento científico e técnico comprovado, de anos de consultório, de anos de atendimento, mas o principal, a vivência. Porque quando combo, né? Quando a gente vai tratar o outro, quando a gente vai cuidar do outro, a gente tem que entender o que disso nós temos e o que nós curamos em nós, que também vai ser positivo quando a gente fala do outro ser humano. E o que você falou da base científica, isso é muito importante porque, gente, não é raso. Isso aqui é muito estudo, muita técnica, muito laboratório, são muitas vidas, são muitos anos, né? E também são dores de bastidores nossas. Então, você que veio eu falando de tanta clareza, né, sobre poder se ver por inteiro, é porque isso também, gente, já foi uma dor muito profunda para mim. E como eu já digo aqui para vocês, está na raiz da nossa história e que nossa história, assim, nos compõe, mas quando a gente faz as pazes com a nossa história e traz clareza, né? A gente tira os pontos cegos, a gente pode se ver por inteiro e aí, gente, não perder mais oportunidades e viver realmente uma vida com sentido, sentir que você está aplicando seus talentos e seus dons no lugar certo, apesar dos desafios, ter voz, né? E pra vida, né, Cleidir? Conta, como você vê isso na área da comunicação? Existe algo fundamental. Quando eu ensino sobre voz e comunicação, eu trago um viés bem diferenciado do que só as questões da fonoaudiologia. Eu falo que hoje, quando eu falo de método Fono das Estrelas, é um método onde eu olho de uma forma diferenciada. Eu quero sair um pouco daquele padrão só da fonoaudiologia. Mas é o quê? É trazer todo o conhecimento real, científico, de estudo de anos, da neurologia, da fonoaudiologia, da psicologia, porque algo muito importante que eu ensino também, sabe, Márcia? Quando eu falo da questão de trauma, olha algo fundamental, e eu falo que eu vivi na pele isso. Quando a gente ouve alguém falando alguma coisa e a gente pensa sobre isso, a gente está pensando com a nossa voz. Então, eu nunca vou conseguir gerar um pensamento meu que não seja com a minha voz interior. Quando a gente fala de voz interior, é aquela voz do nosso pensamento. Então, se eu pedir para você pensar em algo, né? Vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar e falar para você assim, né? Márcia, ó, nunca mais use rosa, porque rosa fica horrível pra você, né? Isso é uma suposição, porque fica lindo, tá? É da minha paleta, tá, gente? Assim, isso foi só um exemplo. Entendi. E, por exemplo, você vai ficar pensando nisso, e você vai trazer isso pro teu pensamento. Nossa, rosa não fica bom em mim, eu não devo usar rosa não vai ficar... O que vai acontecer? Quando você pensa com o teu, com a tua voz no teu pensamento. O teu cérebro, ele vai reconhecer
como voz de comando a sua voz. Se eu chegar e falar pra você assim, ó, plante uma bananeira agora, e você não quiser, você não vai. Eu não tenho, a minha voz não tem poder de te mandar fazer algo que você não tem vontade. Mas, quando eu falo algo a respeito de a sua imagem ou algo que seja delicado pra ti, e você pensa com a sua voz, o que vai acontecer? Você pensou com a sua voz, o teu cérebro vai entender que é um comando. E se você tiver nesse viés, a forma que eu te falei, você sentir que isso foi depreciativo e mexer com o teu emocional, gerar um sentimento em você, é a tua voz de comando pro teu cérebro, com um sentimento atrelado a isso, que passa a se tornar verdade pra ti. Por quê? Porque foi você que comandou isso pro teu cérebro. Gente. E aí, quando a gente vê isso, olha o tamanho da quantidade de traumas que a gente pega. Por quê? A gente pega a opinião do outro, a fala do outro. Você pensa sobre isso, e quando você pensa a opinião do outro, a fala do outro, e você pensa, você gera um comando. Você gerou um comando, teu cérebro entende que isso é verdade. Aí é o primeiro gatilho onde a gente começa a ter todos os nossos traumas de autoimagem, de autojulgamento, de incapacidade, de não pertencimento, de falta de amor próprio. Por quê? Porque a gente não vai reconhecer isso como você me agredindo. Não, como verdade. Porque fui eu que pensei. Gente, sabia que eu não havia escutado isso pelo viés da comunicação, que a voz é sua? Porque como a psicofotografia base é a autoimagem, e como que é a autoimagem, gente? É como você se vê, só que internamente, só que como você se vê pelo olhar do que o outro te viu. E não é só o olhar do outro, vem com a fala do outro. Só que daí a construção vem da fala do outro, que é significativo, né? Na constituição da nossa base, os principais cuidadores, pai, mãe, familiares importantes, amigos, os mais ali da base tem voz importante, digo, voz de comando, que a gente ouve essa voz. Só que a questão é o quanto essa voz ela foi exposta, né? Assim, quanto a gente ouviu essa voz e depois como a gente tomou aquela voz como nossa. Porque daí a gente dá, né, essa voz interna que você falou. E que é a autoimagem. Porque o outro fala que você é, aí você acredita que você é feio, bonito, capaz ou não. E daí você toma aquilo como verdade. E que aí é o fundo da distorção da imagem corporal e da autoimagem. Então, só não é como você vê o seu corpo, é como você se vê. E, gente, se você se vê de uma forma distorcida, se você repete uma fala pra você que não é uma fala verdadeira e saudável, qual é a consequência, querida? É uma distorção total. E olha como isso vai tomando uma forma de algo, assim, extremamente grande. Porque, assim, se eu vou pensar algo que vai estar gerando as minhas memórias, vai gerar o meu sentimento, vai gerar minhas opiniões, que vai gerar a minha conduta, né? Porque é aquela coisa, fala, pensamento, sentimento, reação. Resultado, né? Isso parte do que nem você falou, do que a gente ouviu em casa, das nossas bases, assim, base de convívio, eu falo assim, nosso ambiente de convívio desde a infância, a parte escolar, e aí, hoje em dia, existe algo que é extremamente cruel, que é as redes sociais. Então, se você parar pra pensar, às vezes você posta alguma coisa, até pra conseguir fazer a volta nessa questão sua de autoafirmação, de posicionamento, de empoderamento, e aí você vai olhar, as pessoas elas vêm te detonando com um monte de mensagem de hater. E aqueles haters, eles não sabem da sua vida, eles não sabem o que você passou, muitas vezes eles não escutam. Olha que interessante, esses dias eu tinha uma postagem, e aí eu gravei, eu tava com uma blusa de lã, e era um rosa pink, né? Eu tava com essa blusa rosa pink, e o meu símbolo, eu sou fono das estrelas. O que eu usava no colar? Uma estrela. Quando eu fui fazer a edição, e a forma que foi feita a captação pelo ambiente, pela luz, na imagem ela dá uma distorção leve do rosa pro vermelho. E o conteúdo que eu trago naquela fala é um conteúdo muito bom. Quando eu comecei a ler os haters, o que só vinha? Faz o L, agora vai lá, porque a política, as pessoas me detonando, por quê? Por uma questão de política, ninguém ouviu o que eu tava falando. Nossa, já foi... Então, já veio uma distorção por causa da roupa que eu estava, porque o símbolo que eu uso... Então, se eu paro pra pegar aquilo e internalizar como verdade, eu já vou começar a destruir, desconstruir até a minha segurança com relação à minha logo. Sim. Porque se eu sou fono das estrelas
e eu começo a receber um monte de hater por causa disso, e eu sou uma pessoa que eu não me envolvo nessa questão de ficar postando até sobre política e nada, porque eu acho que isso é de cada um, a gente não tem que ficar brigando na internet por gastando questões... energia com isso, né? Se eu pego isso pra mim, o que vai acontecer? Eu vou destruir o que eu construí até agora mentalmente. E aí eu observo que os adolescentes, as crianças, as pessoas em geral, elas vão olhar o quê? O que as pessoas falam de você nas redes sociais, que muitas vezes são extremamente cruéis. Aí você vai abrir uma página qualquer. Existe lá os padrões de beleza falando que você só é bonita, você só é aceita, você só vai fazer parte, ser pertencente, por exemplo. Você só vai ganhar dinheiro, você só vai ser amada, você só vai ter uma família, você só vai ser rica, você só vai ser bem-sucedida se você tem um padrão XYZ de beleza. E aí hoje tá virando essa corrida desenfreada, principalmente das mulheres hoje. Eu sei que os homens também têm essa questão, mas as mulheres, elas estão sempre correndo atrás de uma busca de perfeição padronizada. E se a gente parar pra pensar, a gente perde a nossa essência, porque a gente tenta fazer o quê? Esconder. Ontem eu tava conversando com o Uber vindo, né, pra cá, e a gente tava falando sobre isso. Daí eu falei, daí a gente falando sobre, daí ele falou, nossa, você tem uma carinha de ter uns 30 e poucos anos. E ele, isso que eu tô te dando 35, que eu te peguei agora que você acabou de desembarcar. Então eu sei que você não dormiu, você tá cansada. Aí eu brinquei com ele, daí eu falei, moço, eu tô com uma cara amassada, né? Cara lavada, cara amassada, cheia de olheira, né? Daí ele olhou assim, e por que você não pode ter linha de expressão? Pra você ser bem, pra você tá bonita, você tem que ter marca de expressão. Ele falou, se até bebê nasce com dobrinha, por que a mulher ela não pode ter uma linha de expressão? Por que a mulher não pode ter uma marca no rosto? Sim. Porque é um ser humano normal, essa autocobrança de vocês. Que quanto, né? Que vocês têm que envelhecer extremamente perfeita. A que custo? A que custo? Inclusive, em outros episódios, eu falei, inclusive, dessa minha marca, que é do olho, e que já foi pra mim... Assim, não é que é algo que eu goste, mas eu falo assim, como esse músculo interfere no olho, pra mim, eu perco apoio de visão. Eu falo assim, que a minha clareza vale mais do que qualquer botox. E faz muito sentido, porque pra mim é que custa. Não quer dizer que eu não vou fazer amanhã, que eu não vou fazer um tratamento, mas esse é um músculo auxiliar pra visão. E realmente, se você, Márcia, e aí? Eu fiz essa escolha, quer dizer que amanhã eu não vou fazer? Tudo depende do momento, do que... É o que eu falo, não é contra a estética. É o como e o quanto. E até tem essa jornada que eu tô fazendo, que é o seu corpo não é uma forma para caber em padrões. Porque até a forma do corpo vai mostrar qual é o seu perfil, qual é o seu jeitão de funcionar na vida. E, gente, o meu é diferente. A gente pode ter talentos parecidos, habilidades parecidas, mas eu sou uma pessoa, a Cleidir é outra. Até pelo formato do corpo. Podemos ter corpos parecidos, mas, gente, a história é outra. E que cada um tem sua particularidade. Isso é tão sério, né? E é isso, a que custo? Então, quando se fala de padrão de beleza, e até aqui a gente trazendo quantas oportunidades, que eu acho que isso é essencial e você deve ter bastante história, as pessoas perdem por focar onde não é essencial, gasta energia, mas elas nem sabem que não é essencial e perde muito tempo, né, Cleidir? A psicofotografia nasceu por isso. Pessoas talentosíssimas, mulheres incríveis, que eu falei assim, meu Deus, essa mulher não se vê. Ela tá colocando 1000 defeitos no corpo dela, ela não se vê, ela não sabe do que ela pode, ela não sabe da potencialidade dela. Consequentemente, vem a comparação, perde a oportunidade porque não se sente capaz. Conta um pouquinho pra gente. Você vê isso, tanto nos seus clientes, você já passou por isso? Muito. E eu vejo que é o que a gente comentou no começo do nosso podcast. Eu só posso te ajudar a resolver alguma coisa de duas formas. Ou com muito conhecimento científico, ou com muita vivência. Aí quando você junta os dois, é o sentimento perfeito. Porque quando você chega com uma dor, eu consigo olhar pra ti como ser humano, não como técnica. E eu vejo que isso é um dos pontos cruciais quando eu vou lidar com os meus clientes. Porque grande parte deles chega pra mim assim, com as seguintes dores. Eu não gosto da minha voz. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho pânico de microfone ou de uma câmera. Então, quando você começa a puxar, da onde vem isso? Porque vamos falar bem a verdade. Se eu sou criança, se eu nasço, que diferença vai fazer uma câmera pra mim? Ela não vai me agredir. O microfone, ele não vai pular aqui e me agredir.
Ele não vai me maltratar. Mas o que me fez ter esse bloqueio, esse medo, esse trauma de falar em público? Mas também é um medo do julgamento. Eu vejo, como você falou, dos haters. Um dos maiores medos, vou até buscar estatísticas disso. Na verdade, o medo de exposição está relacionado ao medo de ser julgado, criticado, rejeitado. E hoje na internet é o que é mais fácil de acontecer. Eu vou dizer, gente, só uma dica. Quando você está sendo criticada, os haters aí, é realmente que você está no caminho certo, né? Tem uma frase que eu sempre ouvi, que era muito interessante. Eu ouvi isso na minha pré-adolescência. Um chefe meu que trabalhou comigo no posto de saúde, ele falava assim: Fono, observa. Você já viu alguém atirar pedra em lâmpada de poste apagado? Não. Porque quando a lâmpada do poste está apagada, ela não faz diferença nenhuma, ninguém observa. Só sente falta da claridade. Mas eles vão tentar quebrar a lâmpada do poste que está aceso. Então, se você está brilhando, é porque você está incomodando. Porque a luz incomoda. Incomoda para quem não está na luz, né? Para quem está na escuridão. Exatamente. Eu falo assim, se você tá aí com dificuldade de lidar com crítica, paralisando os sonhos do seu coração por crítica, se fortaleça. Vem comigo, vem com a Cleidir, busque outra pessoa que pode te auxiliar, né? Aqui eu tô falando porque a gente cuida disso, mas cuide de você, fortaleça suas bases e vá para a entrega do teu coração. Porque só critica quem tá abaixo. E é claro, ouça se vem uma crítica construtiva, que quem tá falando se tá acima, se tem resultado, se realmente tá falando para ajudar você a crescer, ou pode te criticar e condenar, porque é o que mais tem, né? Muita gente olhando pra vida alheia sem contribuir, sem fazer nada. Porque hoje é mais fácil olhar pra sua vida, porque a diferença entre eu olhar pra sua vida e eu parar pra abrir a câmera e eu olhar pra minha, é muito difícil. Eu sempre falo, a coragem de você gravar um stories, a coragem de você fazer um vídeo, a coragem de você fazer uma fotografia, é a coragem de olhar pra você, aceitar, reconhecer, entender quem você é. Então é muito mais fácil eu olhar pra você e criticar você do que olhar. Eu parar e olhar pra mim e entender. E aí você para pra ver assim, hoje eu olho que a construção da Cleidir, de quem sou eu hoje, que eu brinco até a fortaleza do que eu me tornei. Porque é um caminhar hoje com muita clareza, com muita suavidade, de olhar para tudo isso para trás. É olhar todo o caminho que eu fiz e entender tudo que eu passei. Que talvez naquela época era dor, naquela época era um sentimento de frustração e que me levou a realmente, eu brinco, ao fundo do poço para eu tentar entender quem eu era, porque eu totalmente me desconstruí. Desconstruí assim, me maltratando. Porque foi a fase, até teve uma passagem que eu até te contei, de uma questão bem emocional, a picos assim, que nem eu falo, entre todos os viés, que a gente é um somatório de situações. E uma das situações foi que a questão minha muito de imagem. Eu tinha um namorado bem na época da faculdade e eu assim, foi o pico da minha dependência emocional, no sentido de insegurança. Porque eu lembro que tudo que eu fazia, e olha que interessante, eu sou comunicadora, você me conhece, aonde eu vou eu tô sempre falando, eu tô sempre me comunicando com as pessoas. E aquela história, você só tem história pra contar quem vive, quem faz coisas. E eu nunca me esqueço que tudo que eu falava, que eu abria a boca pra contar sobre alguma situação que eu já tinha vivido, era motivo de crítica. Porque você conta história demais. Porque você sempre fez de tudo. Porque você... E eu falava, mas tudo bem, eu fiz de verdade, eu não tô inventando. Eu não tenho culpa se você não fez, se você não viveu. Só que era uma agressão tão grande, que hoje eu entendo que é uma agressão emocional. Tão grande, que o que acontece? Inclusive, foi um dos pontos que fez eu ir me calando. Porque aí eu não tinha, assim, mais graça, mais vontade de contar ou compartilhar coisas com as pessoas. Porque contar histórias que você viveu também é conexão, também é compartilhar, também é vida. Essencial, né? E aí eu lembro que o ponto auge que chegou pra parte realmente física era a questão de vestuário, de imagem. Você imagina, que nem eu brinquei com você. Hoje eu tô na minha fase, minha performance muscular mais fortinha, mais gordinha, né? Que eu já tive até hoje. E mesmo assim, eu sei que eu não tô acima. Tá mas, linda assim, essa mulher, gente. Que nem eu digo, mas era comparado com o padrão que eu tinha de lá. Porque nessa fase, eu comecei a ter todas as distorções alimentares, emocionais. Porque o que acontece? Mexia com o meu emocional, doía meu estômago. E o meu estômago chegou a um ponto, assim, de doer tanto, que eu comecei a criar o quê?
como se fosse uma aversão. O meu corpo entendia que a alimentação era algo ruim, então ele expelia. Eu comia, eu vomitava, eu bebia água, eu vomitava, mas não é que eu provocava, era algo natural. Rejeição mesmo, né? De não cair bem mesmo. Não, o meu corpo ele rejeitava como se fosse algo... Tanto que depois, quando eu descobri isso, durante muito tempo, eu tive que tratar isso. Porque hoje é muito engraçado, as pessoas chegam pra mim e falam assim, ai, eu tô com fome, ai, que fome que eu tô... Eu sinto que eu tenho necessidade pra comer, que eu preciso comer. Ah, meu corpo tá mais fraco porque eu não comi. Mas eu não tenho essa sensação de sentir fome. Porque eu acredito que veio, sim, uma consequência dessa construção. Então, eu não sinto fome. Eu como, sim. É prazeroso comer? É, adoro. Mas eu não tenho mais essa questão de sentir fome. E aí eu volto lá atrás, eu lembro porque reverbera a frase, as falas dele. Nada em mim ficava bom. Então, por exemplo, na época de faculdade, né, a gente não tinha um vasto guarda-roupa. E a gente sempre dividia a roupa com as meninas que a gente morava no mesmo apartamento. Aquela coisa ia sair, uma emprestava uma blusinha, emprestava uma calça. E eu lembro que a minha colega de quarto, a gente ia pra uma... Eu não lembro que festa que era. Mas ela acabou indo com toda a minha roupa, tipo assim, blusinha, calça e tal. Eu emprestei pra ela, da mesma forma que ela me emprestava outras peças. E ele virou pra ela e ele sabia que as roupas eram minhas. Ele sabia, porque ele tava esperando a gente. E ele virou pra ela e falou assim, nossa... Como essa roupa fica incrivelmente linda em você. Incrivelmente linda, né, gente? Olha, mas era fala. assim, não era você estar bonita. Essa roupa em você fica linda. E aí, uns dias depois, eu vesti a roupa porque eu tava indo pra outra festa e ele virou assim, você vai assim? Nossa, você ficou horrível com essa roupa. Então, já foi diferente. Então, assim, não é a roupa não fica bem em você. Você fica horrível com essa roupa. Então, esses pequenos gatilhos foram fazendo uma distorção mais ainda, porque era alguém que eu confiava, era alguém que eu gostava, era alguém que... Tava ali íntimo, né? Que tinha uma intimidade, e essa pessoa, teoricamente, era a que mais... Te atacava. Verbalmente. Só que aí acontece, se eu volto porque a gente falou antes, se eu escuto e eu pego como verdade, aí você imagina, eu tô numa fase frágil da vida na faculdade, é aquela frase que você tá longe dos teus pais, longe de todo mundo, porque você tá morando numa cidade sozinha. Você tá sobrecarregada de trabalho, de conteúdo, e a gente já tava na prática hospitalar, a gente já tava nos estágios. Isso tudo vai reverberando a pressão da faculdade, a pressão de morar sozinha, a pressão de estar longe, e teoricamente a pessoa que você tem como porto seguro, que é a pessoa que você pode ser tava te afundando. Frágil, era a pessoa que realmente, verbalmente, trazia essas imagens minhas. Então, isso foi reverberando tanto que eu me formei literalmente... Eu terminei a faculdade, eu tinha 39 quilos. Meu Deus. Então, eu era extremamente magra. E mesmo assim, eu não tinha uma aceitação do meu corpo. Porque gente, eu via sério. a imagem do meu corpo muito maior. Então, eu não me via com beleza. E não era assim, eu não me via por beleza porque eu tava magra, não. Eu me via muito maior. Isso é um dos principais transtornos, né, na distorção da imagem. É muito sério, gente, o que a Cleidir tá falando. Eu vou fazer um adendo aqui. Por quê? Porque quando a base não está fortalecida, e daí cada um vai ter sua história... E daí isso também mostra uma tendência, né? Ou você tá distorcido, então você abre, ou a base já tá ali fragilizada. Vem relações que pode ser o chefe, o namorado, o pai, a mãe, qualquer lugar, qualquer amizade, qualquer lugar, em qualquer lugar, e que vão ter pessoas assim. Só que mais fragilizados, qual é a nossa tendência? Não ter força para se defender. E aquela verdade vai virar sua verdade porque você acredita. Mas por quê? Porque você está fragilizado. E como a Cleidir falou, ela estava, né, num período crítico, longe de casa, vulnerável, mas, sabe, com a guarda baixa, eu falo, mas sem saber também como se colocar. E isso é uma das questões da maioria das pessoas que tem ou a distorção da imagem, né, de ouvir muito o que vem, ou ter uma voz já formada que pega aquela voz interna, como você falou, como verdade, e cria um problema sério. Porque é um problema sério, porque é uma dor, é um sofrimento muito grande. Até porque que se torna um sofrimento? A gente não controla a repetição do nosso pensamento. Porque por isso que precisa da ajuda, né? E porque quando você tá imerso a esse ambiente, e eu digo assim, hoje eu olho, e sinceramente com todo o meu coração,
eu, hoje olhando pro meu passado, eu não tenho rancor, eu não tenho raiva, eu não tenho... É a sua história, Eu né? não tenho... E nem das pessoas que fizeram. Porque hoje eu tenho muita clareza em olhar pra trás e entender que naquela fase eu não tinha clareza, eu não tinha firmeza, eu não tinha conhecimento de como lidar com isso. Eu simplesmente tentei lidar da melhor forma possível, mas o que acontece? Me autoflagelando. Só que hoje eu vejo que, assim, essa fase toda que a gente teve que aprender a lidar até um certo ponto, né? Até a gente entender aonde a gente pode pedir ajuda. E você buscou ajuda, né? Só que olha quantos anos você vai carregando isso, às vezes por não saber. E se você olhar hoje, a gente tem nossas avós, as nossas mães... uma geração inteira que sofreu calada porque a gente não tinha essa ajuda. Eu falo que eu sou extremamente privilegiada porque eu ainda cheguei a uma fase da minha vida que eu pude ter clareza de pedir ajuda e ter pessoas do meu lado. Eu falo assim, eu sou extremamente assim, eternamente grata às psicólogas que eu tive na minha vida. Então, assim, a primeira que me estendeu a mão, que foi na fase, assim, do meu auge, que eu contei no outro podcast, então se você é curioso, quer saber o começo dessa história, você tem que voltar e assistir a nossa primeira gravação do podcast. E que você já sabe que isso aqui é uma série. Uma série. Você quer entender o fio da meada de todas as dores e tudo que aconteceu bem de trágico, gente, você volta pra você assistir o outro episódio. E no auge das minhas crises de pânico, que foi aquele caso específico, vocês vão olhar lá, porque foi específico, que me socorreram no meio de uma balada, a gente volta lá, por um segurança no ombro, foi o ápice. E nesse primeiro momento, quem me socorreu foi a Dani, Daniela Schmidt, que é uma psicóloga incrível, que hoje mora na Alemanha. Também, que eu admiro incrivelmente pela coragem dela de acreditar nos sonhos dela e dar voz a tudo isso, estar onde ela está hoje, extremamente feliz. E na época também, depois que a Dani não estava, foi a Cíntia Kureski. Então, por muitos anos eu tive 2 psicólogas, porque naquela fase também não tinha essa questão de outras vertentes terapêuticas. Não tinha. Era psicologia. E por isso que hoje, quando a gente fala de psicofotografia, que eu vejo a importância dessas 2 pessoas e dessa profissão na minha vida. Porque a minha virada de chave para começar a desconstruir e modificar muito da minha autovisão foi graças à psicologia na minha vida. Que bênção, né? Só que essa fase ainda, eu entrei com a psicologia. A imagem era uma coisa assim que não me permitia. Então, eu imagino hoje se eu pudesse ter tido lá atrás esse recurso. O recurso do poder do teu conteúdo. Porque é único, é exclusivo. Não existe ninguém no mundo que faça psicofotografia. Isso é seu, é patenteado seu. É uma criação sua. Isso. E eu fico pensando, se lá atrás as psicólogas que me atendessem tivesse esse recurso de trabalhar comigo lá, olha a rapidez de desconstrução. É muito rápido. E é essa a virada de chave, tanto que quando você veio pra minha mentoria, né? Que a Márcia, assim, é minha estrela, porque ela também é da minha mentoria. Sim. Quando ela me contou sobre isso, gente, não tem. Não. Ela me contando do poder da psicofotografia, da cura que você entrega, dessa forma de desbloqueio de visão, veio como uma avalanche toda a história da minha vida. Eu começo a relembrar, toda vez que a gente começa a conversar, me vem flashes de situações. Pode ver que toda vez e eu trago alguma coisa, uma coisa nova, alguma coisa... E, gente, eu jamais pensava que a Cleidir havia passado por isso, né? Imagina. E pra mim foi, na verdade, eu falo que tudo é divino, mas esse cuidado de ter alguém que realmente entende o que eu entrego, porque passou por isso como dor. Então, isso também, além de ser algo diferente que eu sei que é único, mas você tem esse olhar de valor, porque é uma dor, foi uma dor sua, né? Então, e o quão sério é, a gente começou o podcast falando de oportunidades, dessa distorção, porque a psicofotografia, gente, ajuda a dar clareza, quer dizer, ajuda não, dá clareza para você sobre você, tirando todas essas distorções e que você veja por inteiro mesmo, verdadeiramente, acontece, verdadeiramente, porque... sai muito caro não se conhecer, não ter essa clareza, né, Cleidir? Muito. Inclusive, olha que interessante, a gente trazer todo esse viés de conhecimento. Ontem, né, a gente estava num jantar, inclusive com um casal de fotógrafos incríveis, que são nossos amigos, assim. Só que eles trabalham mais o retrato, a parte do posicionamento. E olha como é incrível, porque toda vez que eu tentei
fazer fotos nesse processo todo da minha vida, eu nunca consegui gostar de nada. Por quê? Porque isso reverbera. E olha uma virada de chave, até que nós estávamos falando sobre isso na mesa. Não adianta, né, gente? Eu tô aqui com a psicofotografia. A mulher é, especialista em foto e autoimagem e cura. Tô com um casal que é expert em posicionamento dos grandes, né? Com retratista, né? Não, é um artista retratista, porque além de fotografia, ele é pintor, né? Então, esse cara, eu fiquei apaixonada. Agora, você imagina, o que acontece? Eles falando sobre, né? Eu fui abrir as fotos que eu fiz ultimamente. E aí, olha a grande chave que caiu. Foto sorrindo não vende. Mas como assim sorrindo não vende? Nem eu sabia disso, viu, gente? E eles, assim, fazendo uma correlação, explicando sobre a questão do posicionamento das grandes marcas. Um exemplo que eles me deram. As grandes marcas, quando vão fotografar ou um desfile, São Paulo Fashion Week, Brasil, fora, nenhuma marca sorri. É muito sério, é muita seriedade. Porque isso passa uma confiança, isso passa uma autoridade. O sorriso, ele é muito mais acesso. É acesso, é você ser aberta, a pessoa conseguir chegar até você. Receptividade. Ele tem uma outra conotação. E olha como é incrível. Eu já tratei tantas coisas, eu já curei tantas coisas, que toda vez que eu me vi em foto séria, eu não me gostei. Por quê? Porque eu me achava feia. Eu, sem sorrir, eu ficava entrando para todos aqueles quesitos que você séria, você não é bonita. Você séria, você afasta. E aí volta os gatilhos do quê? Na fase em que eu me senti exatamente muito feia, com uma distorção de imagem, o que acontece? Olha qual era mentalmente o problema. Se eu sou feia, se eu jamais vou agradar alguém com a minha beleza, se eu não consigo me olhar no espelho e me entender a mulher que eu sou, o corpo que eu tenho, qual era a forma de eu ser aceita e pertencer nos lugares? Era agradando, era dizendo sim, era sorrindo, era ser sempre a serviçal, no sentido assim, de agradar. Eu tinha que estar sempre muito bem, muito feliz. E não é que era falso, eu estava feliz. Só que vai com sentido distorcido, né? Se fica só nisso, por isso. Aí ontem, quando eles olharam as fotos, com muito amor e muito profissionalismo, ele olhou assim, todas as fotos sorrindo, você sempre vai ser a quê? A boazinha. Você sempre é acessível, você sempre está ali. Então, quem vai realmente querer pagar bem o seu serviço? As pessoas vão o quê? Abusar, porque elas não vão ver valor em você. Você pode entregar o melhor trabalho, você pode entregar o serviço assim, mais incrível, você ser única no que você faz, mas quem recebe nunca vai valorizar. E posicionamento, você tá trazendo, é sério demais. E quando ele falou, eu não sabia exatamente essa informação com esse peso, porque a fotografia, quando eu trago, apesar de também entregar fotografias profissionais, porque a pessoa muitas vezes vai só tirar uma foto profissional e só, que não é só, mas a pessoa não conhece dela. Então, muitas pessoas pensam que foto profissional é blazer, maquiagem, e daí sai uma imagem que não respeita quem essa pessoa é. Então, sempre eu vou para a essência da pessoa. Então, trabalhando como ela se vê, tem fotos sérias também, mas não tem essa regra, esse olhar, porque na psicofotografia eu vou ajudar a pessoa a comunicar a melhor versão dela, respeitando quem ela é. E olha só que faz sentido, porque assim, que tem posturas, trazendo para a postura, não só para a imagem, que a gente precisa de posicionamentos diferenciados para transmitir também a mensagem, Cleidir. Muito, até porque assim, ó, trazendo para a comunicação da voz, né? Isso, e aí assim, eu comecei a observar isso e foi virando várias chaves, né? Não só na questão da imagem, porque aí eu comecei a me observar nas fotos e olha como já foi uma cura muito grande. Porque hoje eu consigo ver até as fotos mega espontâneas. Teve umas fotos no meio do caminho ali que eu estava muito espontânea. Lindas! Assim, tipo, meio no cabelo, que ela pegou, eu no banco. Então, aquela foto espontânea, eu me vi sendo leve. Eu me vi me admirando e gostando da imagem que eu tô vendo. É uma cura com relação à minha autoimagem. Aí eu me vi sorrindo, realmente. O sorriso me deixou... Eu tava bonita nas fotos, me sinto bonita, mas eu realmente estou muito acessível. E aí eu entendi que eu preciso agora conseguir tratar psicologicamente esse viés para me ver numa postura mais o quê? Mais séria, mais fechada, aonde eu tenho meu valor e comunicar isso.
E é muito interessante quando você perguntou da comunicação. Uhum. Tudo que eu for fazer corporal vai me trazer o quê? Um pensamento de poder de fracasso. Então, a minha postura, a minha visão, ela vai me trazer um viés. Uhum. Se eu vou me sentir empoderada, se eu vou me sentir, né, bem comigo mesmo, fortalecida, ou aquilo vai me deixar fragilizado. Uhum. Então, isso vai reverberar. No podcast passado, até eu comentei que a nossa voz é a fofoqueira da história. Eu sempre falo assim, gente do céu. Voz fofoqueira. Se existe uma fofoqueira nesse mundo, o grande exemplo é a nossa voz. Uhum. Por quê? Mesmo a gente treinando, a gente tendo todas as técnicas, a gente conseguindo, você pode ir lá, que nem hoje a gente se arrumou pra vir aqui, né? Não adianta, gente, vamos contar que a gente teve que, né, fazer uma escolha no cabelo pra vir aqui. Mas mesmo eu fazendo uma maquiagem, disfarçando as linhas de expressão, que é o que a gente falou, Sim. arrumando o cabelo pra dar uma autoestima melhor, colocando uma roupa que eu me sinta bem, a voz ela vai entregar. Se você tá nervoso, se você tá inseguro, se você tá triste, chateado. Você pode até estar assim, mas a voz ela vai sair trêmula. Então, a nossa voz é a fofoqueira da história, porque ela vai entregar o que você tá sentindo. Adorei essa expressão, Então, voz fofoqueira. a voz Acho que é desse fofoqueira. jeito você não tinha falado no podcast, gente. Não, outro dia eu fiz o post que o corpo fala mais que a boca. E ele também fala. Porque às vezes você pode estar montada, lindona, mas se você estiver insegura, vai comunicar. Gente, tudo isso já vou pegar, ó, não é pra você ficar com mais neuro sobre isso, ou ficar mais encucada. Isso é pra te trazer consciência. E se tudo isso te deixa nervosa ou nervoso, tem profissionais especializados pra cuidar, né? Eu falo direto ao ponto mesmo, que é o método direto ao ponto, tratando aqui da sua voz como a Cleidir. Por quê? Porque é muito além. E assim, então eu falo que o corpo fala mais que a boca, e agora você tá falando que a voz é uma fofoqueira. Então, é a fofoqueira do corpo. Adorei. A voz é a fofoqueira do corpo. Que às vezes o corpo tá tentando ali, ó, segurar, mas a voz... Mas a voz, ela vai entregar, porque a gente não consegue. O nosso emocional, ele vai reverberar muito. Porque quando isso tá reverberando, o teu cérebro, ele não para. Tua voz interna ali do teu pensamento, ele tá. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ali, ó, parece que é aquele anjinho que fica... Só que o que acontece? Isso vai piorar na tua comunicação, porque quando a gente pensa assim, ok, agora imaginando as fotos, eu tô numa foto que eu tô sorrindo, eu tô trazendo essa imagem da leveza, da segurança, né, de eu estar bem, mas eu tô muito acessível. Quando eu tenho que mudar pra isso, eu também preciso mudar minha comunicação. Aí a gente vem pelo viés que você me fez a pergunta. O que eu quero comunicar? O que eu quero passar? Que profissional eu quero ser? Por isso que quando vem pra minha mentoria, a primeira coisa que eu ensino pras minhas mentoradas é essa questão de eu analisar nelas como que tá essa voz, nessa voz, aonde estão as dores, os medos, os bloqueios. A pergunta clássica, pra que você quer melhorar a comunicação? Qual é o teu objetivo? Claro que o teu objetivo sempre vai estar baseado na minha visão do quê? Do resolver as dores e as curas que estão ali. Porque eu preciso entender de onde vêm os teus medos. E entender pra ti qual é a tua identidade. Quem é você? Porque se eu entendo quem é a Márcia de essência, quem é a Márcia biotipo, imagem, eu vou entender que a voz tem que estar conectada, sua, com quem você é. Sim. Qual é a sua profissão? Opa, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou advogado, eu sou político. A profissão, ela pede não só uma postura corporal, mas de comunicação, falar, né? Comunicação. Uma voz que vai trazer autoridade. E aí, a gente precisa conectar essas 3 identidades, que é a sua identidade vocal, né? A sua profissão com quem você é. Quando a gente conecta essas 3 vertentes... Encaixa. Aí encaixa, porque o que acontece? Você tá com uma voz conectada com você de essência. Essa voz vai te empoderar no teu pensamento. Consequentemente, qual que é o teu resultado profissional e financeiro? Vocês já entenderam, né? Não vou nem falar. E esse é o processo todo. É um alinhamento, né? Olha que lindo, né, gente? Quando a gente encaixa a linha, respeitando a sua essência, quem é você. E a Cleidir faz isso olhando pra voz. Eu faço isso olhando pra tua imagem, pro que você não aceita em você, essa dificuldade em aparecer em vídeos. A voz, eu acabo... aumentou muito a minha percepção depois da mentoria com você. Eu já tinha, mas aumentou. Então, eu não trabalho a voz, mas eu clarifico sobre o cliente, sobre a voz dele, entende? E
qual é o ponto? Até fazendo um enganche aqui com o que você falou antes, sobre se tá sério ou se tá acessível. Gente, isso aqui também não é para enrijecer. A gente é séria, a gente é acessível. Tem live ou tem material, às vezes, que eu falo assim, nossa, você tá muito séria. Sim, precisa ser esse tom de sério. Mas a Márcia também é muito brincalhona, muito espontânea. Vocês me veem aqui e eu não quero para nada perder essa naturalidade. Mas também que eu não deixe de transmitir o quão sério isso é e que eu sou especialista nisso. É uma dança, né, Cleidir? Como que é isso, né? Porque é o que você falou. Às vezes, a foto é acessível porque a foto intencional de brand que você tá falando, né? Numa rede social. A gente precisa, sim, comunicar toda a nossa verdade. Só que qual é o momento que você comunica o que de forma estratégica e intencional? Isso é inteligente, né? Conta um pouquinho pra gente, porque é o seu trabalho, né? É muito. Eu falo assim, tem uma postagem que eu vi, interessante, puxando o gancho pro Dia das Mulheres. Várias pessoas hoje estão postando, coloca 4 versões de você, mulher. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu sou, por exemplo, perfil elegante, eu sou não sei o quê. A gente é todas as mulheres dentro de uma só. Vai ser o dia que a gente vai estar a Lady, a gente vai estar se achando a Miss. O dia que você vai estar parecendo realmente a Maria da casa, que você tá lá limpando, faxinando, que você tá fazendo tudo. No outro dia você é empresária. A gente tem 1000 versões de nós mesmos. Isso é falsidade? É uma pessoa que está distorcendo? Não. Porque nós somos assim. Múltiplos papéis, né? Múltiplas versões. A gente precisa entender que para cada situação a gente tem que ter clareza do que eu estou fazendo e a minha comunicação também é assim. Isso. A minha voz é assim. Se eu vou lidar com uma criança, a minha voz ela vai ser mais doce, mais infantil, mais acolhedora. Eu vou falar com um paciente que está num surto, eu não vou poder chegar e falar para ele com uma voz de criancinha, porque eu não vou ter autoridade. Eu vou estar lidando, por exemplo, numa palestra, eu vou ter que estar nesse perfil. Então, você ter a habilidade de você modelar e modular a sua comunicação, a sua voz, de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade, com o momento, é fundamental. Isso que é expertise e é clareza. Porque quanto mais eu treino isso com você, quanto mais eu te ensino a ter, primeiro de tudo, né? Não adianta que a gente não consegue fazer isso ao natural. Eu tenho que ter minha voz fortalecida, eu tenho que treinar a minha voz, eu tenho que saber o que eu consigo de grave ou agudo, como que eu vou modular isso, eu tenho que entender como associar a minha voz com a minha oratória, com a minha dicção, tenho que saber como utilizar isso no meu contexto não verbal, que é as minhas expressões, conectar isso tudo com o meu corpo. Quando eu faço isso de uma forma muito natural, porque eu já treinei muito, isso é natural pra mim, eu tenho habilidade, eu tenho poder. Porque isso é treino, gente, tudo treino com clareza, respeitando a sua essência. Eu até falei no podcast passado também, quando a Cleidir me deu feedback sobre a minha voz, não vou falar de novo, vou falar igual você, vai lá, que tem história. Mas eu falei assim, meu Deus, eu preciso dessa mulher. Por quê? Porque eu estava realmente... o feedback dela vem ao encontro do que realmente eu estava vivendo. E como é importante, né, a gente respeitar, entender e saber quem pode nos ajudar, né? Um momento de expansão, um momento que a intenção era expor mais a nível de palestra, de se mostrar... E no momento fragilizada, né? Que você chegou, foi aí que a gente se conectou, né? Sim. Então, como é importante quando a gente tem um profissional especializado, que sabe realmente o que ele está fazendo e que não força a sua natureza. Na verdade, ele te ajuda a revelar o melhor da sua natureza. Então, a psicofotografia vem para isso. E unir aqui comunicação e psicofotografia é esse alinhamento, né? Porque muita gente... perdendo oportunidades, tendo dificuldade com posicionamento, às vezes desistindo de sonhos do seu coração, de estar na internet, de criar teu produto digital. Inclusive, eu tenho essa mentoria direto ao ponto do seu produto digital, porque eu vou extrair de você, como eu sou expert em pessoas e talentos, eu extraio de você o seu produto, porque é muito personalizado. Eu criei, gente, a psicofotografia é autoral, o direto ao ponto é autoral, porque nasceu tudo de mim. Por isso que a Cleidir fala, é único. Como a Fono das Estrelas é única, é o seu método. Mas a gente chega nisso quando a gente respeita e a essência junta, né? Integra. Você também faz isso, né, Cleidir? O que eu quero dizer? Muitas pessoas, e você deve ver,
desanimadas e desestimuladas a seguir, mas por falta de autoconhecimento. Esse é o ponto que eu queria... Muito. E quando a gente traz isso, essa segurança, a gente chega a esse viés, você começa a entender o valor que você tem enquanto pessoa, o valor que você tem enquanto profissional e o valor que você tem realmente na vida. Eu vejo que, assim, a gente muitas vezes passa por essas situações. Por quê? Porque é difícil a gente se posicionar e mostrar isso que a gente tem de qualidade. Essa versão única de quem a gente é. Quando a gente começa a sair da bolha, sair da caixa de ser mais do mesmo do que eu digo é o quê? É eu fazer o que realmente está ali escrito e é o que todo mundo faz. Copiar também, né? Seguir um fluxo só porque tá na moda, tá no momento. E eu percebo muito isso, assim. Desde que eu vim para São Paulo, eu sempre fui muito assim. Sempre muito de fugir do que é padrão que todo mundo faz. Porque eu sempre busquei entender muito mais coisas. E quando eu vim realmente para São Paulo como Fono das Estrelas, eu falei, não, eu quero fazer algo meu. É a minha essência, eu quero colocar o meu cara. jeito de ser. É a minha cara. Por isso que eu às vezes assusto, porque as pessoas estão acostumadas, por exemplo, com a fonoaudiologia, a ter o quê? Aquele atendimento padrão, aquele atendimento clássico, que não tá errado, tá tudo certo, tem estudo científico sobre isso. Só que as pessoas, elas estão acostumadas ao quê? A não valorizar o profissional, a fonoaudiologia. Porque não conhecem também, não, né? E assim, e até por hábito. Eu falo assim, não é discriminando classe, nada, mas às vezes pro médico é XYZ de valor. Quando vem pra fono, por exemplo, ou pra físio, as profissões que são, né, auxiliares, complementares, não é auxiliares, complementares, não vê o valor. E quando eu venho pra esse viés, não, eu faço isso, a minha entrega é essa, eu dou esse XY resultado, inclusive financeiro, porque se eu cuido da sua voz aqui, estrategicamente eu tô ali, monitorando a sua voz, eu tô num evento o tempo todo, não é o meu atendimento lá, na hora que eu tô com laser, na hora que eu tô com exercício. É trazer consciência para as pessoas do quê? Do meu trabalho no geral e do resultado que ele dá. E quando você começa a trazer outros critérios, é difícil, por quê? Porque as pessoas, elas tendem a quê? Querer te julgar. Elas tendem a querer colocar valor no que você faz. Elas querem te podar. Por quê? Porque elas estão querendo dar valor em algo que elas não conhecem, baseado no que elas têm de experiência. E é muito difícil, porque imagina assim, a gente vem já daquela base em que você tentou trabalhar a tua autoestima, você tentou se curar da opinião dos outros, e mesmo em cima do que você mais dá de resultado, que é o teu método, que é o teu conteúdo, muitas vezes as pessoas, elas tentam realmente fazer o quê? Te botar pra baixo. Não te valorizar. Se você não tá psicologicamente empoderado de quem você é, se você realmente não está bem posicionada e entender o valor que você tem no mercado, de quem você é profissionalmente, você acaba por terra de novo, deslizando. Então, ou baixando a energia, desistindo. E quem tá assistindo, eu tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo já tá passando por isso, que tá desmotivado quanto ao trabalho, tá desmotivado quanto à imagem, tá desmotivado quanto a começar a continuar tudo na vida. Ou pensa que não tem saída, né? Observa como que tá esse viés. Observa se o ponto que você está hoje, o ponto que você chegou hoje, se realmente ele é por única, exclusiva, eu digo exclusiva assim, ó, como se você tivesse assim, o surdo, cego e mudo, e foi de única, exclusiva característica e culpa sua, de decisões somente suas, sem interferência, se você tá vendo numa bolha, sem contato com ninguém. Se você... Nunca é, né? Eu falo assim, eu não encontrei ninguém, mas eu tô tirando a coisa. Se você consegue viver realmente numa bolha, que nem o Pequeno Príncipe, sozinho no planeta, se você tá assim, ok, justificável. Mas se não começa a observar se os resultados, se os teus medos, teus fracassos, as tuas frustrações, as tuas vulnerabilidades, é porque você está dando voz a outra pessoa e distorcendo quem você é. Por isso que às vezes a gente entra e a gente observa muita gente com tentativa de suicídio. Nossa, Cleidir, isso é sério? Porque isso não é divulgado até para não interferir ou impactar outras pessoas, mas tem muita... Eu tenho dados aí de pessoas direto de dentro do bastidor da polícia e é um índice muito alto. E por quê? Na verdade, o suicídio, ele vem também de querer acabar com o sofrimento, né? Porque a pessoa, ela perde o sentido, né? Não tem o sentido.
quer acabar com aquele sofrimento do momento. As vozes que estão falando e reverberando na sua mente. Essas vozes que não param. E se você parar para pensar, as vozes que não param são o quê? A opinião dos outros que está ali, reverberando. E olha que interessante a gente falar sobre isso. Ontem eu falando com um amigo meu, que ele é plantonista médico do SAMU, da minha região lá. E ele comentou, eu falei, e aí, como é que foi a noite de plantão, né? Dele, é uma correria. Tirando os acidentes, teve 4 tentativas de suicídio e uma delas conseguiu efetivar. Então, assim, numa noite, numa cidade de menos de 90 mil habitantes... É muito. 4? Que ele socorreu. Fora que, assim, outros pontos... Então, se você parar pra pensar, em uma noite, numa cidade pequena, 4 tentativas e uma efetivada, é um índice extremamente alto para uma noite. E assim, eu fiquei sabendo por quê? Porque a gente conversou sobre isso. Senão... Agora, quanta gente acontece que você não sabe? Gente, você sabe que acho que você não sabe. Eu fiz o CVV, Centro de Valorização à Vida, na época que eu tava no primeiro ano da faculdade da psicologia. Você em casa já ouviu falar do CVV, Centro de Valorização à Vida? Ele é prevenção de suicídio. E é gratuito, não tem aqui, mas depois a gente vai deixar aqui nos comentários o telefone, mas procure. Por quê? Porque tem profissionais, tem capacitação, eu fiz parte dessa capacitação, porque ninguém está isento de pensar em querer se suicidar. Ninguém. Nem eu, nem a Cleidir, nem o PhD em mentalidade. Por quê? Faz parte do humano e qualquer um pode pensar em fazer. Entre pensar e fazer, existe uma lacuna. Mas bem grande, que bom, né? Cada caso vai ser um caso. Mas qual é o ponto, já que você entrou, Cleidir? Falar e falar com a pessoa certa, porque muitas vezes a pessoa chega a concretizar porque ela dá sinais, mas se a gente estiver atento a essa pessoa, ela tá dando sinais que ela está sofrendo, tem mudança de comportamento, tem isolamento, ou muitas vezes não, essa pessoa disfarça muito bem, mas se você tiver contato direto, você vai perceber. Mas qual é o ponto? A pessoa guardar tudo para ela. Então, gente, converse, e muitas vezes o que precisa? Falar com a pessoa certa. Não vá buscar qualquer informação, seja profissional, para autocuidado, para conselho. Busque sempre quem está acima de você. Acima o quê? Que tem, às vezes, uma experiência madura, como você falou aqui no começo, né? 2, ou vivência ou estudo. Então, essa pessoa passou pelo mesmo problema que você e superou. Essa pessoa é especialista nessa área, ela tem conhecimento para te ajudar. Não vai abaixo que você e nem no mesmo nível, tá? Quer avançar em qualquer área da vida? Essa é a dica. E ligue pro CVV, porque é gratuito, você pode ligar de qualquer parte do país e terão pessoas especializadas para te ouvir e te ajudar a desabafar com sigilo e segurança. E olha que interessante, tudo que a gente fala, né, tanto de quem é super mega ultra empoderado e acredita que consegue tudo, alcançar tudo no mundo, e até quem tá nessa situação, a gente volta pro primeiro ponto. A voz que você comanda. E a voz que você ouve é a sua voz. Então, esse comando é crucial. Quando a gente traz clareza para as pessoas sobre isso, a gente começa a empoderar elas para elas entenderem o que é mesmo opinião minha e o que é do outro. E você sabe, isso é muito importante. Eu até já falei, agora é tanta coisa que eu tô entregando que eu não me recordo onde eu falei, mas eu vou falar aqui que você tá usando, ou empoderada. Eu mesma não gosto. Por quê? E eu sei que há um significado para cada uma, mas eu não uso. Eu uso porque eu vejo que, no geral, não sei se você concorda, que muitas mulheres feridas ou muito essas fortes têm usado a empoderada de uma forma distorcida. Não é o caso aqui. Mas, então, por isso eu adotei e não gosto. Mas eu falo que muita mulher potente, porque até o empoderada, e daí eu falo por experiência própria do que eu vejo de bastidor clínico, né? Não é só uma opinião minha, gente, eu vejo pelo que eu vejo nas maioria das clientes que falam que é empoderada ou quer ser empoderada e na verdade ela tá ferida, indo para um lugar de ego, na força, na raça, e na verdade ela é linda, potente e pode ir mais suave, é nesse tom. Então por isso que eu gosto de usar o potente.
E muitas pessoas chegam a esse nível, como você falou aqui, usando o empoderada, mas porque elas não sabem de verdade o poder que elas têm em ser quem elas são e na voz, né? Como Total. você vê isso, Cleidir? E é geralmente assim, você entra para esse empoderada, você falando no quê? Em 2 viés. Pra mostrar, pra ser pertencente, pra mostrar eu tenho valor, ou na raiva. Isso. E aí, quando você desconstrói essa imagem e você olha pra dentro, é realmente isso. Às vezes, muitas vezes é uma mulher ferida, é uma mulher não valorizada, é uma mulher cheia de dores de passado, de abusos, agressões. Eu não digo abuso em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. É de comparação, é de pertencimento, é de imagem, é de voz, é realmente de violência física, então... Sexual. Tudo. Então a gente começa a tentar entender e trazer pra... Principalmente hoje, né? A gente tá aqui nas cores. Gente, não né? foi combinado. Foi tipo assim, ó, aconteceu. Eu falo É assim, sintonia. É sintonia. E justamente assim, hoje é dia 9, um dia depois do Dia da Mulher. Sim. Então é trazer essa consciência para as pessoas, para as mulheres principalmente, entender que olha pra sua vida. O que está acontecendo? O que você está falando? Qual que é a imagem que você está trazendo, que você está construindo? Porque, que nem a gente falou, se a minha voz, ela cria uma imagem, ela cria um comando, se eu criar um comando, o teu cérebro vai automaticamente criar uma imagem e vai distorcer essa imagem e eu vou paralisar ou eu vou distorcer e eu vou passar uma vida inteira sofrendo. E é por isso que quando eu falo assim, gente, procure ajuda. Então, assim, às vezes as pessoas falam, Fono, mas eu não posso ir ainda para uma mentoria. Tem curso gravado, que a gente entrega muito conteúdo, que é mais acessível. Começa por algum passo. Que nem agora, eu gravei um curso todinho sobre como você cuidar da própria voz. Por quê? É o primeiro passo. Não adianta eu achar que eu vou ter uma voz linda, que eu vou gostar da minha voz, se eu não saber o que fazer com ela. Às vezes eu tô fazendo tudo errado. Uau. Tô cuidando errado, não tem milagre. Uau. Então, assim... É básico, é fácil, é prático, é acessível. Tem um curso de oratória para trabalhar toda a tua oratória, a forma que você vai falar, a forma que você vai expressar essa fala, a tua dicção. Começa por alguma fase. Às vezes eu não tenho condição de contratar, por exemplo, o serviço mais caro da Márcia, mas eu posso começar fazendo o quê? Segue os conteúdos. Gente, né? Todo dia entrega de lives, tem muita coisa no YouTube... Tem muita coisa no Instagram, é isso, né? Porque quantos clientes, Cleidir, eu vejo e me dão feedback que eu amo, que giraram destinos de uma palavra. Márcia, eu entendi. Márcia, hoje eu entendi. Sabe aquela geradona? E vem, né? Não precisa, às vezes idealiza de ter que fazer tanta coisa, não precisa. Não, e eu falo assim, não é ser bitolado em seguir as pessoas. Mas a gente está aqui para servir. Sim. É uma forma de servir. Quando a gente está aqui, a gente está dando o nosso tempo teoricamente. Sim. Aqui a Cleidir falou, gente, dia 9, vocês vão ver isso outro dia e isso aqui vai reverberar pela eternidade. Mas dia 9, sabadão, pós-Dia das Mulheres, estamos aqui. E aí a gente para pensar assim, a nossa hora, eu brinco que a nossa hora tem valor. Sim. Porque pra gente estar aqui, a gente está durante uma hora trazendo o quê? Exemplos, conteúdos, que nem a gente falou no começo, histórias, mas com embasamento. A gente não tá aqui no achismo. E isso é um dos grandes cuidados e também, eu sempre falo assim, se atentem muito à internet, se atentem muito a esse marketing digital. Busque pessoas, tem muita gente com muita qualificação, com muita qualidade, mas se atentem a pegar pessoas do seu lado com muita qualidade, experiência e também conhecimento. Porque eu tenho muita gente só com achismo entrando, entregando conteúdo. E quando eu falo da vertente de ter uma base científica, de ter uma base concreta, é isso que eu trago. Porque a gente não tá aqui falando de achismo de voz, achismo de psicologia, achismo de fotografia. Eu acho porque eu gosto, é bonito. Eu quero ter um produto, eu sou expert do dia pra noite num conteúdo. Não. E é essa a diferença. A gente tá aqui, que nem quando eu falo da psicofotografia, é autoral, é da Márcia, é registrado. A Fono das Estrelas é autoral, é registrado, mas a gente... De uma experiência, né? De uma trajetória. Tem conteúdo científico, a gente tem estudo científico, a gente tem horas de banco de graduação, banco de conhecimento, banco de estágio, de atendimento diário ali, de paciente, de cliente. Eu tenho 15 anos de formação. Então, eu assim, também. Você também. Então, se a gente olha para trás, busque ajuda, mas tenha do seu lado profissional que realmente
tenha base científica, base de conhecimento, de atendimento. Porque eu falo assim, por que muita gente vem pra mim e fala, ai, Fono, mas essa história de digital, só tem profissional ali que tá engabelando, que tá trazendo, é raso. Você tem que ter clareza em quem você vai buscar ajuda. Existe necessidade, a gente precisa ter ajuda de profissionais, Márcia. Mas eu falo assim, busque profissionais que estão no mercado de uma forma concreta. Pesquise se tem tempo de atuação, qual é a origem dessa pessoa. Qual a história dessa pessoa, né? Qual a trajetória dela? Porque tem gente, principalmente aqui na região que a gente tá, fez um curso, vira mentor no outro dia. Nada contra você, meus caros, que de repente é ousado, tá aí entregando o que você pode, a mensagem do teu coração, vai ajudar pessoas com certeza, mas tem coisa que precisa ser profunda e com quem tudo eu falo assim, que não é descaracterizando aqui, mas tem coisa que eu vi outro dia algum exemplo em algum lugar que o pessoal falou assim, você vai fazer cirurgia de crânio com quem tá pra primeira cirurgia? Não. E olha... Ou você vai lá com o doutor especialista, quer dizer, não descaracteriza que quem vai fazer a primeira cirurgia de crânio, não, mas olha só a diferença, entende, gente, que a gente tá falando? É sério, né, Cleidir? Porque ainda mais no campo das dores aqui, da exposição, como você trabalha a voz, de dar voz, da imagem, muitas pessoas não aparecem por bloqueio com a imagem, porque não se veem como elas são. Dá pra entrar nesse campo raso? Ou falando o que você acha, dando conselho, não, gente, é sério. Até porque eu falo uma coisa, hoje eu tenho muita clareza. Quando eu entrei na faculdade, a gente até tinha uma matéria chamada ética. E aí nós ficávamos se questionando, por que eu vou estudar ética? É básico, é clássico, é óbvio que eu não vou fazer para outro que eu não quero para mim. Só que hoje eu vejo que essa é uma matéria extremamente fundamental, porque por mais que a gente tá num ambiente que a gente sim precisa sobreviver, é profissional, a gente quer ganhar vida, a gente também quer crescer e ter a nossa liberdade financeira, mas quando eu falo de dor, eu falo de ser humano, eu falo de tratar, de olhar, a gente não está brincando, a gente precisa ter muita clareza, por isso que eu falo assim, quando a gente fala de voz... Saber onde tá entrando, né? Até pela voz. Não vá lá e baixe exercícios aleatórios e saia fazendo, gente. Porque não é todo exercício que vai ser bom. O exercício que é bom de voz pra você não vai ser bom de voz pra outra pessoa. O que é bom pra você pode causar uma mega lesão na outra pessoa. Uau. Então a gente tem que ter clareza de buscar profissionais de verdade. Não adianta você achar que você vai lá e você vai baixar um monte de exercício de oratória e dicção e você vai sair fazendo. Não é assim, o teu corpo né? talvez não tenha essa estrutura, você não pode estar realizando esse movimento. Então, é ter essa clareza e consciência de que a gente tem as dores, a gente tem os problemas, as causas que vão reverberar, que vão trazer todas as distorções, mas tenha clareza de buscar profissionais de verdade. Sério, gente, que sabe onde tá entrando. E olha, nossa, passa voando, gente. Este episódio de hoje já chegou ao fim, né? E tenho certeza que vocês ficaram com gostinho de quero mais. Por isso que Você Pode Flix é uma série e a gente vai estar aqui em breve entregando outro capítulo aqui para vocês, outro episódio, porque esse tema é muito importante, é sério, né? E com especialistas que realmente vão direto ao ponto, sabe como lidar, sabe como te ajudar para que você leve a sua expressão para o mundo, a sua imagem, a sua voz e viva o melhor de ser você, porque você pode se ver por inteiro. Minha cara, gratidão, né? Eu já adorei a história do nosso Podflix. Até porque eu falo que o nosso Podflix é muito mais do que um podcast de ego. Nossa, esse aqui não é um podcast de ego, é um podcast de você olhar muita verdade, essência. E trazer ajuda, cura, a gente trazer clareza para as pessoas de como que elas podem resolver a vida muito mais rápido sem ter que passar por tantos anos de dor. Tantos anos, gente. Quer aí ter seu produto digital, levar sua voz pro mundo, se ver, tá aí gastando milhões em estética, mas continua mal, essa é a questão. É com a gente. Acompanhe os próximos episódios que eu tenho certeza que você vai ganhar muita clareza e direção. Então, até a próxima, né? Esperamos vocês.